A paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto, meditando nas lições bíblicas da CPAD. Estamos já no segundo trimestre de 2022, estamos estudando os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. Já estamos na lição de número 11, os dias estão correndo, estão rápidos, isso nos mostra que Jesus vai vir nos buscar. Aleluia, que nós iremos partindo, ou Jesus vindo, iremos morar com o Senhor para todo sempre. Sendo cautelosos nas opiniões. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O texto áureo: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. A verdade prática: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então nós vamos estudar hoje, sendo cautelosos nas opiniões. Precisamos ter cautela para exprimir as nossas opiniões acerca das pessoas. Precisamos ter uma segunda, uma terceira, uma quarta olhada para depois emitir qualquer conselho, qualquer opinião a respeito de alguém. A lição básica da nossa lição de hoje, a leitura básica bíblica da nossa lição de hoje está no livro de Mateus. É o livro que nós estamos estudando, o evangelho que escreveu o apóstolo Levi, Mateus, E estamos meditando principalmente no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Hoje é capítulo 7, versículo 1 ao 6, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Tá bom? Esta é a nossa lição básica hoje para meditarmos nesse conselho que a Bíblia nos diz, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá, para que a gente não julgue os outros, a gente tenha cautela em julgar os outros, É uma das coisas mais difíceis que nós temos para fazer. Tudo que Jesus está pedindo para a gente no Sermão do Monte é muito difícil. E Jesus não nos pede aquilo que ele não fez, O padrão de Jesus. Então ele quer nos levar ao seu padrão, O padrão de Jesus é de excelência, é de perfeição, E levar uma vida sem julgar os outros errado, sem julgar os outros errado, é um exercício muito difícil de fazer, Mas essa é a proposta para quem quer estar no reino de Deus. Quem está no reino de Deus não julga os outros. Quem está no reino de Deus não julga mal os outros. Ele julga os outros segundo ele próprio, segundo a sua medida. Ele tem consciente da sua medida e ele julga os outros somente com base na sua medida. Essa é não que nós não devamos julgar ninguém, mas nós devemos saber que nós julgamos as pessoas. Nós estamos toda hora julgando as pessoas. Mas quando nós julgarmos elas, vamos julgá-las segundo a nossa medida. E qual é a nossa medida? Qual é a nossa medida?
a medida daquele que teve misericórdia, que recebeu misericórdia. Entendeu? Eu recebi misericórdia. Eu não podia fazer nada para me livrar das causas dos meus pecados, das consequências do meu. Eu não podia fazer nada para me livrar dela. E eu recebi misericórdia. Essa é a minha medida para com o meu próximo também. Ter misericórdia do meu próximo. Nesta lição veremos que no Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as criaturas. Deus é justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz no mundo. Tá? No primeiro tópico, diz o seguinte: não devemos julgar o outro. Então esse é o propósito, não julgar ninguém, tá? Mas é a coisa que a gente mais faz. Você tem que primeiro ter consciência de que você vive julgando todo mundo, tá? Pare para prestar atenção, tá? Quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, a gente já julga ela. A gente não nota, mas isso faz parte da natureza humana. A gente julga as pessoas nos primeiros 30 segundos, segundo os especialistas. A gente já define uma pessoa ao vê-la, tá? E 99,9999% a gente julga errado. A gente julga um livro pela capa. A gente olha para a capa do livro, acho que esse eu não vou gostar. E quantas vezes você pegou um livro com uma capa que você achou que não ia gostar, mas o conteúdo foi maravilhoso? Assim também são os nossos julgamentos, muitas vezes, com as pessoas. Aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 12, nos mostra que Jesus não espera dos crentes perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus sabe que nós não somos perfeitos, tá? Nesse sentido que ele não espera, ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas o que ele veio fazer é nos levar à perfeição. Só que nós somos muito relaxados. Tá? Nós somos Jesus. Um dia ele falou: até quando eu vou ter que aturar vocês? Porque nós somos muito relaxados, irmão. Nós nos aproveitamos da graça e não fazemos muita coisa para melhorar. Tá? E a gente acha que é tudo Deus que vai fazer. Quando Deus me transformar, quando eu receber meu corpo perfeito, daí tudo vai mudar. Não. Deus quer que a gente mude hoje. Eu posso mudar hoje. Você pode mudar hoje. Se você vê que você julga as pessoas, que você... e geralmente você julga errado. Tá? O teu julgamento está errado. Com certeza o teu julgamento a respeito das pessoas está errado. Então, pare de julgar. Não espere você ser arrebatado para receber a perfeição. Pare de julgar as pessoas, que você vai sofrer menos, que você vai ser mais feliz. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Tá? Então lembre do que Jesus fez por você. Se você ler a Bíblia, você vai ver o tamanho dos seus pecados, o tamanho das suas transgressões. Tá? Você vendo o quão Deus foi bom com você, você passa a ser bom com os outros também. Você reconhecendo isso te impulsiona a você ser misericordioso com os outros também, em todos os sentidos. Quanto mais você entende o tamanho da graça de Deus para com a sua vida, quanto mais você vê o tamanho do perdão de Deus para com você, te impulsiona a você ver
né, que também você deve ser misericordioso com o teu próximo. Tá? Lembre, julgamento, quando a gente julga alguém que fez um crime, tá? Geralmente a gente julga as pessoas e já decreta ali um castigo, decreta ali um preço para os seus erros. A gente não julga pessoas inocentes, entendeu? Geralmente a gente julga as pessoas e já decreta ali, ó Deus, esse não merece misericórdia. E é justamente esse que Jesus está falando, para a gente não julgar, que a gente vai julgar, a gente vai errar, e da mesma forma que a gente está julgando eles, nós seremos julgados. O castigo que ele vai receber, nós vamos receber junto, tá? Ainda que ele mereça, né, aquele castigo, nós aí vamos recebê-lo junto também, tá? Nós vamos receber junto, porque Jesus falou, se vocês não perdoar os seus inimigos, o meu Pai não vai perdoar vocês também, tá? Jesus volta atrás da nossa salvação aqui, irmãos, tá? Se a gente não perdoar os nossos inimigos, Deus não nos perdoa. Nós éramos inimigos de Deus. Deus volta atrás e revoga o perdão que Ele havia nos dado, se a gente não perdoar o nosso próximo. Aí tem gente que é o coração tão duro que insiste em não perdoar, que acaba colocando em risco até a sua salvação. Ninguém deve ser julgado. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, tá? Pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus e o nosso, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas, essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Por que Jesus está mandando a gente não julgar? Porque geralmente a gente vai julgar errado, então não julgue, tá? Porque daí se a gente julgar errado, a gente vai estar sendo julgado também. A gente não vai estar sendo julgado errado, a gente vai estar sendo julgado também, tá? Nós vamos estar sendo julgados de novo. Deus já nos julgou e já nos perdoou, tá? Mas quando nós julgamos os outros, nós estamos abrindo porta para Deus nos julgar de novo, e nós vamos ser daí medidos segundo a medida que nós medimos os outros, tá? Como eu já falei, faz parte da natureza humana, não tem como a gente não julgar ninguém, tá? Não tem, a gente vive julgando as pessoas. Agora Jesus falou, então haja com misericórdia, tenha misericórdia dos outros, porque você vai precisar de misericórdia. O julgamento definido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ensina que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgar, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém, tá? Às vezes, por causa da nossa má impressão de uma pessoa, a gente acaba passando para frente essa má impressão que a gente teve da pessoa, a gente ainda acaba passando para os outros, tá? E fazendo com que os outros tenham uma má impressão daquela pessoa que você teve má impressão. Então não fale para os outros, tá? Se você não gosta de alguém, se você desconfia de alguém, tá? E você não tem certeza, não passe para frente, não leve isso para os outros, tá? Porque você vai fazer com que a outra pessoa tenha o mesmo sentimento que você teve, e esse sentimento é ruim em você, você vai passar esse sentimento ruim
para outra pessoa. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Eu ouvi uma história de um pai que o filho dele se acidentou, tá, numa pequena cidade, e ele levou o filho correndo para o hospital, e chegou lá no hospital, o único médico da cidade não estava lá, né? E ele ficou ali no corredor, correndo para lá e para cá, reclamando de todo mundo, de Deus, do presidente, do prefeito, da direção do hospital, porque não tinha um médico ali naquele hospital, e o filho dele estava ali, né, quase morrendo, né? E quando o médico chega, né, o médico chega ali correndo, né, e atende o filho dele, vai lá e atende o filho dele e sai, né, e fala: olha, tá tudo bem, correu tudo bem a cirurgia, teu filho, né, teu filho já está fora de perigo, e sai, né? E ele passa essas informações para a enfermeira e vai embora, e a enfermeira fala para o pai, e o pai ainda reclama, né, como que pode, né, ele chega atrasado e sai, ainda nem fala comigo, né, para falar do meu filho, né? E daí a enfermeira pega e fala para ele: é o seguinte, pai, é que ele tinha um único filho e o filho dele acabou falecendo hoje. Ele deixou lá de ir no próprio velório, saiu do velório do filho dele, veio para atender teu filho, e ele está indo enterrar o filho dele. E quando o pai ouviu isso, né, ele viu quão mal ele estava julgando o médico. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente julga as pessoas sem saber a razão pela qual elas estão agindo, tá? Da forma que estão agindo. E geralmente a gente está muito errado, tá? Então cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que não têm juízo pensado e fundado a respeito dos outros podem estar tentando esconder seus próprios erros, tá? Então isso isso é uma verdade, tá? Já comprovada. Você gosta de ciência, cientificamente, tá? Psicologicamente, quando uma pessoa tem muito juízo sobre os outros, né? Sobre os erros dos outros, é porque ela está tentando encobrir os seus próprios erros. Podemos ver que tal fato ocorreu na vida de Davi, quando cometeu adultério e homicídio. Para mostrar a Davi suas iniquidades, o profeta Natan contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Sem analisar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou sua sentença: digno de morte é o homem que fez isso. Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece o sacrifício de Jesus, quem não entendeu a graça, tá? Olha para esse mundo aí e diz: é digno de ir tudo para o inferno, tá? Foi o mesmo, né, a mesma sentença que Davi aplicou, né, para aquele homem, e ele mesmo era o próprio, tá? Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos, entendeu? Então, quando nós julgamos, seja lá o mundo, julgamos os ímpios, julgamos, tá? Sem conhecer a graça, sem conhecer a palavra, sem viver a palavra, condenamos, né? Nós estamos muitas vezes com uma baita de uma trave nos nossos olhos. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falha nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que, por vezes, são mais graves do que o que as outras pessoas estão cometendo, tá? E Armonivaldo, então a gente não pode julgar o mundo, o pecador. A gente deve julgar como a gente julga o nosso familiar, se é o nosso familiar, entendeu? Se é o nosso amigo, se é o nosso chegado, a gente tem misericórdia. Mas se a gente não conhece, ou se fizeram contra nós, alguém que fez contra nós muitas vezes não temos a mesma misericórdia que temos com aqueles que são
nossos amigos. A inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. Aqueles que possuem espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências, é o que Jesus ensina em Mateus. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, tá? E não devemos não apenas julgar os nossos próprios irmãos, tá? Mas não julgar o mundo também, tá? Principalmente no que diz respeito, tá, a todos os pecados desse mundo aqui. Existe um juiz aqui na terra, existem os tribunais, eles é quem devem julgar. Se eles julgarem errado, eles serão julgados também, tá? Nós não fomos. Se eu estivesse num lugar de juiz, né, num tribunal, qualquer tribunal aqui terreno, era minha obrigação, meu serviço julgar. Mas como eu não estou, eu não devo julgar. Vocês entendem? Esse sentido aqui, tá, que a gente deve se examinar. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro, tá? Então, a gente, como eu já falei para vocês, nós sempre iremos julgar as pessoas, iremos ver e iremos julgar se a pessoa está fazendo certo ou está fazendo errado, tá? Isso é um julgamento, isso é um julgamento, você analisar a pessoa, tá? Agora, o que eu faço? Eu tenho que ter misericórdia da pessoa e ajudar a pessoa a sair do erro, tá? Porque eu também sou falho, tá? Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Jesus Cristo, quando julgou os escribas, ele julgou eles tentando convencê-los do erro, tá? Jesus tem esse poder porque ele era Deus, ele não fazia como eles, tá? E Jesus julgou-os não os enviando para o inferno, os condenando, mas para que eles abrissem os olhos ainda enquanto era tempo. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar todos com o mesmo favor merecido que recebemos e merecido que recebemos. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso, tá? Então a gente vai ver as pessoas errando, a gente vai ver as pessoas indo para o inferno, tá? E compartilhar com elas que nós estávamos nesse caminho também e estava nos levando ao mal, estava nos levando, né, para as trevas, estava nos levando cada dia para pior. Compartilhar com eles e oferecer a mão para eles sair desse caminho, isso não é julgar as pessoas, tá? Isso é amar as pessoas, tá? Quando a gente fala, olha, eu já estive nesse caminho e ele não foi nada bom para mim. Se você quiser sair daí, pegar um novo caminho, uma nova rota, que eu conheço, de paz, de vida, de alegria, de saúde, de luz, de poder, de unção, de graça, se você quiser, vem comigo. Jesus está para esse lado aqui, tá? Isso não é julgar as pessoas, tá? Isso é amar as pessoas, amar o pecador. Se fôssemos julgados pela severidade de Deus, imagina, Deus é severo. Deus é severo? É. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados, tá? Então, Deus é bom,
Mas Deus é justo e fiel, e Ele vai nos tratar segundo as nossas obras. Ele vai nos recompensar segundo as nossas obras. Tá? Ele é bom. E se nós atentarmos para a sua salvação, aleluia, nós também podemos ser filhos de Deus, sermos bons. Agora, se nós insistirmos em não atentar para a sua grande salvação, nós continuaremos maus, filhos do diabo. E os filhos do diabo vão ir para onde o diabo está, ou para onde o diabo vai ir, para o lago de fogo e de enxofre. Com Deus, como Deus nos julga, Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, Ele age com retidão e justiça. Deus é sempre fiel e justo quando Ele age conosco, seja nos castigando ou seja nos abençoando. Ele sempre é fiel e justo. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Deus é fiel e justo, e a tua vida está de acordo com a tua obediência às leis de Deus. Se a tua vida está um desastre, meu querido, tome cuidado, porque as tuas atitudes não batem com a lei de Deus. Mas se a tua vida tem paz, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você talvez não tenha fama, mas se a tua vida tem paz, tem alegria, tem o gozo do Espírito Santo, aleluia, porque essas são as características de quem está no reino de Deus, tá? Ainda que o teu corpo esteja apodrecendo, ainda que teu exterior esteja se decompondo, aleluia, aquele que está no reino de Deus está cada dia mais vivo, aleluia. O reino de Deus não é aparente, tá? O reino de Deus é espiritual, é interior, está dentro da gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O exemplo da justiça de Deus na vida do Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, Todo-Poderoso não isentou da punição. Por isso que nós morremos, por isso que nós ficamos doentes, por isso que nós temos problemas, porque nós ainda estamos num corpo de pecado, tá? Ainda que a gente não peque como Davi pecou, tá? Mas por causa do nosso pecado original, nós adoecemos, nós ficamos doentes, nós temos problema, entendeu? Podemos ficar desempregados. Isso é muito natural aqui na Terra, tá? Isso não compromete o nosso relacionamento com Deus, tá? A nossa comunhão com Deus. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado também não tem por inocente. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Tá? Então, o negócio é se aproximar de Deus. Se aproxima de Deus que você vai ver o tamanho do seu pecado e automaticamente você vai conhecer o tamanho da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus é maior que o teu pecado, mas se aproxime de Deus. Como, irmão Nivaldo? Por intermédio da sua palavra. Você só se aproxima de Deus por intermédio da palavra, tá? Tem muita gente que vai na igreja e vive longe de Deus.
Ah, não estou falando para você não ir na igreja. Vai na igreja, mas você tem que ter intimidade com a palavra de Deus, que não é coisa de um dia para outro, é coisa para uma vida. Tá? Tem que ser o maior projeto da tua vida, ter comunhão com a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Ah, irmão, eu leio e não entendo nada. Sabe, para quem você vai pedir para entender? Para o Espírito Santo. Ele vai abrir a tua mente, se você insistir em querer entender a palavra de Deus. Devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, e evitando toda forma de precipitação. Deus abençoe sua vida, que bom que você está comigo, o meu abraço, o meu carinho para todos aqueles que têm ouvido, têm visto as nossas aulas. Deus abençoe poderosamente aqui os pastores do campo ministerial de Pinhais, onde eu congrego, tá? Pastor presidente José de Jesus Nunes Pires, tá? Pastor vice-presidente Daniel Pires, pastor José Neto, pastor da minha congregação, os pastores aqui do campo de Pinhais, onde sempre estamos lecionando, na planta palmital, Isaías Corato, Valdirinei, Pio 12, pastor Mário, lá na Moradias Palmital, Jardim Amélia, pastor Eloir Paulo. Deus abençoe a vida dos irmãos, pastor Josué, onde nós vamos estar finalizando esta lição agora no final do mês, lá em Colombo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos lá de Fazenda Rio Grande, a irmã Linda, o irmão Osvaldo, o irmão Josias, que sempre está nos ouvindo, o irmão Ciro, a irmã Laílde, a irmã Luzia, né? Quantos e quantos irmãos aqui de Vila Maria Antonieta, o irmão Silvio, presbítero Valtair, presbítero Levi, quantos e quantos irmãos têm, aleluias, compartilhado essa lição, têm comentado, têm falado conosco. Deus abençoe, tá? Se cadastre aí, se inscreva aí no canal, dê um joinha lá, e isso vai ajudar a levar esse conteúdo para mais vidas. Os meus alunos da Escola Leocádia Braga Ramos, os meus alunos lá do Colégio Oscar, tá? Que também têm se inscrito no meu canal e ouvido essas aulas. Deus abençoe poderosamente. Vamos orar? Amado e eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus, queremos Te louvar e Te agradecer pelo privilégio maravilhoso da vida. Queremos Te louvar por mais esse ano, por mais esse dia abençoado de vida que o Senhor nos concede, que possamos nesse dia, Senhor, louvar o Teu nome, não julgando as pessoas, ó Deus amado, mas que possamos usar de misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, não levando em conta as nossas iniquidades, mas nos abrindo a porta do Teu reino, para que a gente possa experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade todo dia, Senhor, estar no Teu reino de vida, de paz e de alegria, de saúde, bondade e misericórdia. Aleluia, como é bom, Pai, que cada ser humano nessa terra possa encontrar essa porta que é Jesus Cristo, entrar por ela, sair por ela e encontrar pastagens verdejantes, Senhor, que verdadeiramente alimenta as nossas almas. Abençoa Teus filhos, estende as Tuas mãos, abre entendimento, Senhor, dos Teus filhos para entender, compreender e dar graça para que possamos meditar mais na Tua palavra, Senhor, e ouvir, aleluia, a Tua palavra, pela qual vem a fé, onde nós cremos, Senhor, aleluia, e crer em Ti, aleluia, é a coisa mais espetacular que o homem tem para fazer. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem.